Que bom ter você aqui comigo hoje, conversando sobre sua carreira, que eu sei que é uma carreira dupla, né? Quer dizer, você é professora na Universidade Federal do Paraná e você também é cantora. E você é professora do que na universidade? Olha, eu sou professora de antropologia, mas essa questão de ser professor de antropologia é muito interessante, porque o antropólogo, ele só tem carreira acadêmica. Por exemplo, quando ele está dentro da universidade, ele dá aula de antropologia e fora ele é um pesquisador. Então a gente sempre tem uma carreira também dentro da antropologia que é dupla. Ou seja, a gente ministra cursos, dá aula, mas ao mesmo tempo a gente alimenta os nossos cursos e alimenta a nossa própria trajetória com pesquisas de campo, com orientação de aluno, mas com pesquisa nossa também. Porque você é doutora em antropologia, né? Eu sou doutora em antropologia. Pós-doutora também? Também. E você também é cantora. Sim. Né? Você canta música popular, você canta jazz. Quer dizer, o que surgiu antes na sua vida? A música. A música? É a música, porque eu sou de uma família muito musical. Melhor dizendo, eu sou de uma mãe muito musical. A minha mãe estudou música, piano. Ela foi aluna do Mackenzie nos anos 20 e estudou música no Conservatório em São Paulo. Então, quando ela casou, ela deixou de estudar música, mas ela tinha na nossa casa um ambiente extremamente musical. Ela tocava muito piano e ela me ensinou a dedilhar as primeiras notas no piano. Todo Natal ela fazia festa de Natal, a gente cantava. Então, na verdade, eu acho que a música entrou na minha vida desde pequenininha, né? Através da minha mãe. Mas a música como, vou dizer, uma carreira que você acabou desenvolvendo. Eu sei, mas isso que eu acho legal. Eu acho que a música, ela precisa ter estado na sua vida. Acho que desde pequena como uma espécie de contaminação, no bom sentido. Porque ela cria um ambiente musical. Por exemplo, na minha casa não tinha nenhum preconceito de música. Então a gente ouvia música francesa, música americana. Isso vai ter um sentido depois na minha trajetória. Baião de Luiz Gonzaga, entendeu? Shot, música caipira, as valsas, enfim, tudo. A minha mãe tinha um gosto musical muito variado e a gente desde pequenininho ouvia de tudo, na verdade. Então eu comecei a cantar também em corinho de escola dominical, porque a gente sempre foi da igreja presbiteriana, então eu comecei a cantar em coro de igreja, não é? E participando das festinhas e tal. Então, eu acho que esse começo teve muita importância. Depois, mais tarde, quando eu comecei a cantar ali por volta dos 15, 16, 17 anos. Você aí já começou a cantar de maneira mais profissional? Profissional mesmo, não. Mas eu comecei a cantar em festinha, entendeu? Então, a música entrou na minha vida de uma forma muito natural, sabe? E você chegou a estudar música em algum... Então, eu tive esse começo com a minha mãe, né? De forma muito lúdica, digamos assim. Ela pintava as notas coloridas para eu aprender. E depois eu estudei um pouco no colégio, fui no colégio interno, fui interno no colégio também presbiteriano, no interior de São Paulo. E aí eu também estudei música com a esposa do diretor que dava aula de piano. Então eu estudei também piano. Ah, você toca piano também? Hoje já não mais, né? Mas eu leio uma partitura, eu entendo. Quer dizer, você acabou tendo uma formação musical que te deu as bases também para você... Depois, lógico que mocinha também dedilhei o violão, me acompanhando. Ou seja, a música dos anos 60, bossa nova, aquela coisa. Então sempre foi assim uma coisa que estava presente. E Selma, foi difícil para você ou foi fácil você levar essas duas carreiras assim em paralelo na sua vida inteira? Não foi fácil, mas também não foi difícil. Foi quase que uma coisa. Eu acho que foi uma coisa natural, porque eu não fiz forçada. A carreira universitária foi uma coisa que para mim era um apelo muito forte. Ser uma intelectual, pesquisar. Eu sempre gostei muito de ler, de escrever. Então foi um prosseguimento natural da minha formação, né? E a música entrou pela porta lateral, depois que eu já era adulta, nos estúdios de gravação. Quando comecei profissionalmente, eu não comecei cantando na noite, eu comecei gravando. Então, eu adquiri também muita técnica, adquiri também muito
digamos, muita Percepção. expertise, muita percepção musical por trabalhar em estúdio de gravação. Pois é, eu ia até comentar sobre isso. Você, durante um longo tempo, você gravava jingles, né, para propaganda. Como é que foi esse momento? O que você fez? Assim, tem alguma coisa que tenha marcado nesse sentido? É um mundo completamente fugaz, né? Porque você faz para ser consumido e você se esquece também. Mas eu me lembro que eu trabalhei a maior parte do tempo lá no CIR Laboratório. Sim. E um grande amigo que era operador de som, que era técnico de som, que era o chefe da coisa, era o Carlos Freitas, que hoje continua trabalhando ainda com o estúdio. E quando eu fui embora para fazer mestrado em São Paulo, eu fui lá e falei, Carlos, você tem condição de copiar todos os jingles que eu fiz? Eu tenho tanta saudade daquelas coisas, né? Qual é o café? Aquelas coisas assim tão bobas, né? Que a gente fazia. E ele falou, tenho sim. E eu sei que ele gravou para mim a maior parte dos jingles que eu tinha feito lá no CIR Laboratório e eu tenho até hoje e me divirto ouvindo aquilo, sabe? Então, agora, explique para quem está nos ouvindo, que talvez a pessoa não saiba, o que é um jingle. É propaganda, não é? Feita em estúdio musical, cantada, então, por exemplo. São essas pequenas músicas, né, que a gente ouve em cima de propagandas, de coisas que estão na televisão, no rádio todos os dias. Né? Então, mas a gente não fazia só o jingle, a gente fazia locução, fazia dublagem, Era um grupo muito bacana, porque tinha o Reinaldo Godinho, Paulo Chaves, Ângela Molteni, o Fábio Molteni, marido da Ângela. A gente era uma equipe muito boa, assim, né? A gente fazia tudo o que precisava fazer. E com muita brincadeira, com muita diversão. Foram anos maravilhosos, a gente fazia de tudo mesmo, né? E tem algum jingle que ficou mais famoso, assim, que as pessoas ainda lembrem? Tinha um jingle bonito que é da Jean Stock, quando abriu, que era assim, When you walk in the street, people look, people talk, what a beautiful jeans. Aí o vocal entrava, Lee, beautiful jeans, Lee, beautiful jeans talk, what a beautiful jeans, jeans talk. E a gente abria vocal e tal, né? E era tudo feito, assim, de forma muito natural, né? Todo mundo ali sabia, a gente montava vocal e era uma delícia. Agora, isso também é uma carreira, né, que a pessoa pode desenvolver ou não? Mas é uma coisa muito dinâmica que exige, por exemplo, ao mesmo tempo que dá chance, também exclui, né? Porque a tecnologia vem vindo e a tecnologia tem essa dupla face, né? Então, por exemplo, eu me lembro que eu fazia dubbing, assim, de voz sobre voz, né? Então, para fazer, você grava numa faixa a sua voz, depois você grava a sua voz em cima daquela. Então, para fazer aquilo, quando não tinha ainda a dobra digital, precisava de uma técnica vocal muito apurada. Quer dizer, você gravava, você cantando exatamente, duas vezes? Exatamente igual. Né? Exatamente igual. E eu conseguia fazer isso. Isso é uma questão de ouvido muito e de perceber aquilo e fazer muito apurado. Muito apurado, né? Então a gente fazia isso. E como fazer uma linha em cima de outra linha. Exatamente. Sem borrar. Exatamente. Então a gente aprendeu muito, eu desenvolvi muito, aprendi muito, assim também como meus amigos, meus colegas. Mas logo em seguida a dobra digital já não precisava mais fazer, entendeu? Então, ao mesmo tempo que você faz uma carreira que você pode se aperfeiçoar, você também vai caindo no ostracismo porque não precisa mais fazer desse jeito, né? Quer dizer, a tecnologia Outra coisa também superando. é que a afinação, por exemplo, a afinação era um requisito fundamental, né, para trabalhar em estúdio. Tinha que ser bem afinada. Afinadíssimo. E, no entanto, depois disso, a técnica já veio e as pessoas afinavam. Os aparelhos hoje em dia ajudam a afinar. Os aparelhos ajudavam a afinar. Então vai mudando muito isso. Então acho que carreira mesmo, acho que não daria, acho que não funcionaria. É mais um bico mesmo, né? Ou um início. Eu acho que é uma forma de ganhar um dinheiro extra, né? Eu me lembro que eu fazia faculdade naquela época e
Dava para comprar livro e dava para fazer bastante coisa com o dinheiro dos estúdios. E além do mais, quer dizer, isso foi uma boa escola para você, né? Uma Muito boa boa. escola de música. Muito para boa apurar o escola. ouvido, a percepção, fazer coisas diversas. Também acho que deve abrir um pouco, né? E você vê que coisa interessante. Eu estava dentro dos estúdios, cheguei a gravar até com o maestro Gaia. Ele fez arranjo de pessoas que eu gravei e tal, mas eu nunca naquela época passou pela minha cabeça de fazer um disco meu, entendeu? Olha. Eu passei anos trabalhando em estúdio, mas assim, não achava que aquilo era uma coisa importante. Logo depois, nos anos 80, 90 principalmente, começou uma febre de fazer CD, né? Todo mundo fazia CD. Eu, por exemplo, não tenho nenhum CD meu. Até hoje você não tem? Não, agora foi aprovado, né, pela lei do incentivo, o meu primeiro CD de chorinho. Olha. Né, a gente está na fase de captação. Mas você vê, né, na fase da maturidade é que eu vou gravar o primeiro CD. O primeiro CD. Depois de ter passado tanto tempo dentro de estúdios, né? Estúdios e também na noite. Na noite, eu acho assim, não só na noite, mas na vida cultural da cidade, né? Eu fiquei muito surpreendida quando fui assistir a peça do Vítula, aquela do texto do Vítula que passou aqui sobre Curitiba. E no texto do Vítula eu me surpreendi porque ele falava, entre várias coisas características da cidade, ele falava a voz de Selma Batista. Uma voz realmente muito linda e muito afinada. Muito né? obrigada. Sempre muito afinada. Muito obrigada. Agora, a música e a antropologia, de alguma forma elas se complementaram para você? Ah, sim, eu acho que sempre complementa, né? Sempre complementa, porque, veja uma coisa, o próprio fato de eu ter escolhido antropologia já é um indicativo de que eu buscava também, na forma de conhecimento, digamos, acadêmico ou sistemático, uma disciplina que fosse um pouco indisciplinada, que fosse alguma coisa que a subjetividade do pesquisador tivesse um lugar preponderante, né? Não poderia ser uma outra disciplina para mim, senão a antropologia, porque além da criatividade do pesquisador, ela permite com que você explore zonas de penumbra da sua própria intuição, sensibilidade, olhando com, digamos assim, de uma forma muito pessoal, os seus objetos pesquisados, os seus temas. E é uma disciplina indisciplinada, eu costumo dizer para meus alunos, que permite um desenvolvimento pessoal, assim, no sentido de você agregar à antropologia outras áreas e com isso enriquecer a sua vida, a sua própria narrativa. Porque o que faz um antropólogo? Ele escreve, ele pesquisa, mas acima de tudo o antropólogo ele é um escritor. Porque como é que ele vai passar o seu conhecimento se não escrevendo? Claro que ele pode fazer filme, gravar, etc. Mas, fundamentalmente, ele escreve, ele produz textos, né? Para contar o que ele viu, para contar o que ele descobriu, etc. Então, eu sempre digo para meus alunos, um antropólogo, não por presunção e nem por vaidade, ele precisa ser erudito. Por quê? Erudito não no sentido pegajoso e, digamos assim, negativo da palavra. Mas quanto mais ele desenvolver a sua leitura com outros campos da literatura, da música, das artes visuais, melhor ele vai se expressar no seu texto. Mais o seu texto será rico a ponto de cativar o seu leitor. Claro, né? E também de criar formas de dizer aquela coisa, entendeu? Então, se você me pergunta, a antropologia ajudou a música? Sem dúvida, porque ela me deu sempre uma percepção diferenciada dos meus públicos, das pessoas para quem eu cantei, das músicas que eu cantei e também dos meus amigos com quem eu fiz música. Eu sempre buscava compreender as relações que se davam pela minha vocação de antropóloga. E por outro lado, a música enriqueceu a minha antropologia sobremaneira, porque a música é uma linguagem sensível, não é? Então, por isso é que a minha antropologia, eu acho, sempre foi uma antropologia que nunca se bastou dentro do campo específico da antropologia. Precisava sempre estar com um pezinho para fora. Buscando outras coisas, buscando outras linguagens. Se complementando. Que pudesse me dar uma percepção do evento, do fato, que falasse um pouco mais além do que eu estava vendo. Né? A música, sem dúvida, enriqueceu a minha vida em
todos os sentidos. Por isso eu nunca pude abandonar. É, né? Mas nós vamos falar mais sobre isso no segundo bloco, porque agora nós vamos para um pequeno intervalo. Fique aí que a gente vai ver a Selma cantando logo em seguida. Até já! Educar é fazer sonhar, é acreditar no valor das pessoas, ampliando seus horizontes. Educar é realizar. Com a missão de criar oportunidades que transformam a vida de quem precisa, o Instituto Wilson Pickler de Responsabilidade Social faz a diferença para muitas pessoas. Oferece cursos de graduação e pós-graduação à distância, em parceria com o Grupo Uninter e cursos livres de capacitação. Além disso, possui projetos de geração de renda para comunidades carentes. Instituto Wilson Pickler de Responsabilidade Social, acreditando no valor das pessoas através da educação. Olá, estamos de volta conversando com Selma Batista, cantora aqui de Curitiba, canta na noite, faz shows e tem um repertório bastante vasto, né, Selma? Eu gosto muito de você cantando jazz, que eu já te vi cantando jazz. Você começou pelo jazz ou pela música brasileira? O que você mais gosta de cantar? Pois olha, foi muito interessante isso, porque quando criança eu comecei cantando música brasileira, era música bem regional mesmo, né? A música brasileira era muito forte na nossa vida, né? Mas a minha mãe também ouvia muita música francesa e música americana. E eu, quando vim para cá, para Curitiba, que eu sou do interior de São Paulo, quando eu vim para Curitiba, vim jovenzinha e fui estudar no Colégio Estadual do Paraná. E eu fui também estudar no Centro Cultural Brasil Estados Unidos. A minha mãe colocou a gente muito cedo para estudar inglês. Eu tinha 13 anos quando eu fui estudar inglês. E o fato de conhecer a língua inglesa tão cedo me abriu um universo cultural e musical muito rico, que é a música americana, né? A música americana, ela tem, por exemplo, um repertório de folk songs, né, de labor songs. Então, muito que eu pesquisava muito, porque eu gostava muito, eu aprendi muito inglês através das músicas. Então, o jazz veio através das folk songs, do blues e tal. E também porque era um universo que eu podia entender o que estava sendo dito. Então, a música não veio só porque eu gostava da melodia, né? Ela veio também porque ela era um mundo novo que eu descortinava, depois via em filmes, aqueles musicais maravilhosos. Então, desde pequena eu podia cantar em inglês. E o jazz aconteceu de uma forma muito casual, porque essa coisa de entender a música americana, de gostar de cantar, ela veio desde pequena, mas cantar jazz mesmo só pôde acontecer quando eu encontrei parceria certa para fazer essa música. Porque essa música, ela é uma música que demanda músicos também que tenham uma certa habilidade e que tenham também um certo repertório, né? Porque eu costumo dizer, jazz é linguagem e repertório, né? Então, aconteceu no final dos anos 80, quando eu fui visitar o meu amigo Celso Pirata, que tocava ali no Largo da Ordem, nas ruínas, tinha um bar chamado John Edwards, e no final dos anos 80, e ele tocava lá violão e tal, e eu fui visitar e dei uma canja com ele. E o dono era americano, e essa canja ele ficou maravilhado e disse, não, você tem que vir cantar aqui de qualquer maneira. Eu falei, pois é, mas eu só posso cantar música americana e o jazz se eu tiver músicos adequados. Então eu fui no camarim. No camarim estavam José Antônio Boldrini, né, que é meu marido atualmente, tocando contrabaixo. Estava o Tiquinho na bateria e o Hildebrando Brasil no piano. E eu fui lá conversar com eles e disse, olha, eu tenho um convite para cantar jazz lá no John Edwards, mas eu preciso de um trio. E eles toparam a parada e a gente começou a ensaiar. E então eu constituí aqui em Curitiba o primeiro trio de jazz com voz. Olha! Isso no final dos anos 80. Não tinha isso aqui. Só tinha sem voz. Só tinha sem voz, música instrumental. Mas a primeira cantora de jazz com trio, de jazz mesmo, fui eu. E em que lugar você cantou? Porque você cantou não só aqui em Curitiba, né? Você saiu daqui também para cantar. Aqui basicamente percorri isso que eu te falei, os melhores músicos
que até hoje ainda continuo cantando hoje, com eles, né? Mas é mais esporadicamente. Mas naquela época era sistematicamente, né? Os bares nos queriam, né? Era uma novidade. E você foi cantar fora também? Então, eu fui cantar fora, no Crown Plaza Hotel teve uma cult jam session de jazz. Eu já cantei em Varsóvia, Nossa! num festival de música. Eu fui para lá como professora e como pesquisadora, mas acabei cantando. Acabei E cantando você também no tem festival. shows, né? Porque você não canta só o jazz, Sim. mas você também tem música popular brasileira no teu repertório, tem chorinho, e você fez alguns shows, né, por aí. Então, com o jazz, porque é engraçado, houve assim uma certa partilha de terreno. O jazz eu sempre achei uma música mais assim de bar, Intimista, de pub, assim, né? de pub, assim, uma coisa de você estar no meio assim das pessoas que estão ali, estão bebendo, estão conversando, aquela coisa da fumacinha e tal. Eu sempre achei aquilo tão romântico e achava que sempre era um lugar muito gostoso de cantar, as pessoas estavam assim inebriadas e tal. Então eu sempre cantei jazz à noite. Falando nisso, o que é pra você, o que é ser uma cantora que canta na noite, nos bares? Qual é essa sensação de cantar na noite? Pois olha, eu cantava na noite porque, na verdade, eu entrei num tipo de produção musical que era à noite. Meus amigos tocavam na noite, meus companheiros de música tocavam na noite. E eu fui também, sempre fui uma pessoa muito livre de fazer o que eu achava que tinha que fazer. Mas, então, foi mais uma espécie de entrar numa comunidade, né? Então, cantar na Porque noite tem gente não era que uma diz coisa que é tão em si. difícil, que é cansativo, que... Olha, eu sempre curti muito, sempre gostei muito, viajamos muito, fizemos o Réveillon num cassino lá na Argentina na virada do século. Foi assim, sempre uma coisa muito partilhada num grupo, numa comunidade. Então eu nunca estive só, eu nunca saía na noite procurando trabalho, eu sempre fui com os meus companheiros de jazz, era sempre fazendo jazz, né, que é uma música muito especial, né? Muito em grupo, né? Muito jazz, em grupo. né? E eu gostei sempre de fazer jazz pelo seguinte, porque no jazz eu sempre tive um espaço importante do improviso, né? Então foi onde eu me encontrei profundamente na questão da linguagem jazzística, né? Então, assim, poucas cantoras de jazz se desenvolvem ou pelo menos desenvolviam isso naquela época. Hoje já é mais comum, né, internacionalmente. Aqui no Brasil já é raro mesmo. Aqui em Curitiba, então, ainda existe, né, cantoras de música americana que improvisam. Mas o meu caso, sem querer me vangloriar, o meu caso foi que eu desenvolvi isso junto, musicalmente, com os meus amigos. Com os músicos. Com os instrumentistas. Isso, e também porque eu sempre fiz questão de nunca recusar o improviso na hora da rodada do jazz. Por exemplo, o cantor apresenta o tema, depois o piano improvisa, depois o baixo improvisa, depois o sopro improvisa e devolvem para o cantor fechar. Mas eu nunca fechava com o tema, fechava também improvisando como todos. Então isso aí passou a ser uma marca registrada minha. E eu fui desenvolvendo isso também em casa, cantando, buscando formas alternativas de improvisar. Tanto é que hoje eu sou respeitada entre os músicos por ser uma cantora que improvisa. Uma cantora de jazz que improvisa. Então, cantar na noite foi sempre esse lugar assim. Agora, como você perguntou dos shows, o primeiro show que eu fiz aqui... Aliás, eu fiz todos os meus shows no Paiol. O Paiol é o meu teatro preferido. Mas a gente vai agora ver você atuando num show que não foi no Paiol. Mas foi já mais pro final agora. E também foi um pedido que foi feito pela Universidade Federal do Litoral para que eu levasse o show do Paulinho da Viola, que é um cantor do mar, para encerrar o ano das atividades do setor do litoral. Então, vamos ver agora a Selma cantando? Vamos lá, Selma. Quero abrigar o engano
Então, essa é uma outra faceta da Selma, cantando samba, vela no breu, quer dizer, Paulinho da Viola, samba brasileiro mesmo, num show, né, recentemente. Então, esse show foi para encerrar as atividades acadêmicas da Universidade Federal do Litoral. Que o Valdo Cavalé, que é o diretor do setor lá, me pediu, olha, que um show do mar, o Paulinho da Viola é um compositor do mar e tal, então a gente levou lá. Esse show já tinha sido feito, né? Com João Egashira, com os arranjos, e a primeira vez também foi com José Antônio Bodrino no contrabaixo e tal, mas dessa vez foi diferente. Eu consegui um backing vocal com umas meninas lindas e um rapaz, o Jean, também muito lindo, e eu falei, dessa vez eu quero cantar com backing vocal. Então foi um show animado, alegre, como demanda o samba, né? Mas eu entrei na seara da música brasileira com projetos e fiz todos no Paiol. Então foi o Noel Rosa. Não, o primeiro de todos, primeiro de todos foi Gershwin in Concert, que foi o primeiro concerto de jazz. Depois não aconteceu mais nenhum, que eu saiba, concerto mesmo de um compositor. Eu fui escolhendo sempre um compositor para homenagear. Um compositor para homenagear e você cantava músicas só dele. Então, Gershwin, que eu sempre amei. Logo em seguida foi Noel Rosa, que eu achei que tinha muito a ver Noel e Gershwin. Depois eu fiz Tom Jobim. Depois eu fiz... Chorinho, depois eu fiz Chorinho, Não, depois depois eu fiz Vela no Breu e depois eu fiz Chorinho, que foi Chorando de Rir. Eu acho que esse realmente eu emplaquei um show maravilhoso com músicos maravilhosos, choristas incríveis da cidade. E por isso é que eu estou embarcando agora na gravação de um CD de chorinho, porque eu me identifiquei cantando. Você fez a vida inteira jazz e a hora... Você sabe que tem muito a ver, viu? Na hora de gravar o CD vai ser chorinho. É porque eu acho que o jazz é uma música americana, é uma música de consumo, muito gostosa de fazer, muito boa de ouvir, muito boa de cantar, mas eu para gravar, eu quero gravar música brasileira. Música brasileira, né? Um chorinho. Essa é a Selma. Mas olha, Selma, obrigada. A gente podia ficar aqui um tempão conversando, ouvindo tantas histórias tão ricas que você tem, né? Dessa música que entra na vida da gente, que vai fazendo parte, né? E a gente não consegue mais viver sem ela. É verdade. Eu te agradeço muito. Viu? Imagina. E tem algum show aí preparado para... Não, faz tempo que eu estou sem cantar, sabe? Porque mudou muito a noite. E os lugares também ficaram diferentes. Eu estou mais madura, eu quero um trabalho um pouco mais também intenso, mais profundo. E tenho achado dificuldade de encontrar um lugar. Eu quero agradecer mais uma vez, Selma, foi ótima essa conversa. Pena que é por pouco tempo, né? Porque podíamos ficar aqui um bom tempo ouvindo suas histórias. Obrigada. E você vai ter agora a oportunidade de ouvir a Selma cantando jazz, enquanto a gente termina aqui o nosso programa. Até o próximo. Tchau. What good is sitting alone in your room? Come hear the music play. Life is a cabaret, oh chum, come to the cabaret. Put down the knitting, the book and the broom, time for a holiday.